Que alegria estar com você a partir deste momento aqui na TV Evangelizar, entrando aí na sua casa, na sua sala, na sua cozinha. Será que você está me assistindo do trabalho? Eu só sei que eu falo com todo o Brasil aqui. O nosso sinal é transmitido pela TV digital, pelo satélite, canal digital aberto, pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. E sempre trazendo para você aqui assuntos que fazem com que a gente dê passos para sermos pessoas melhores. Eu tenho certeza que esses assuntos de hoje vão falar com você. Primeiro, nós temos aqui uma declaração que é espantosa, porque pela primeira vez os brasileiros disseram que não têm hábito de leitura. A grande maioria, e os dados de fato são alarmantes, assustadores. E a gente vai entender um pouco do que está por trás, ou até mesmo se a gente consegue mudar esse tipo de atitude, porque faz tanta diferença uma leitura na nossa vida, não é? Então daqui a pouquinho eu vou conversar com a Esther Cristina Pereira. Ela é psicopedagoga e vem nos dar aqui até compartilhar um projeto que ela tem sobre leitura. Também vamos falar sobre saúde. Você sabe que tem algumas partes do nosso corpo que, quando acumulam gorduras, podem estar relacionadas a algumas doenças que são mais neurológicas, como demências, por exemplo. Então nós vamos entender quais são essas partes do corpo e o que nós podemos fazer, se é prevenível, né? Diminuir a gordura dessas partes do corpo, se de fato vai ajudar na prevenção também dessas doenças. Então fique aqui comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. Já iniciamos falando sobre o hábito de leitura. Eu sei que tem muita gente que no início do ano se propõe em ler mais. Eu não sei se é uma cobrança da própria pessoa, se é uma cobrança social, se é da família, se é algo que no íntimo elas sabem que é importante. Mas veja só que interessante, uma pesquisa recente trouxe um dado de que a maior parte dos brasileiros não tem o hábito de leitura. Veja, foram 5.504 entrevistados em 208 municípios do Brasil. E o resultado da pesquisa apontou 27% dos brasileiros têm o hábito de leitura, porém, mais de 7 milhões abandonaram esse hábito de ler. 53% desses entrevistados não leram nada, nem um trechinho de livro nos últimos 3 meses. E eu ainda conversava aqui com a nossa convidada, né, que é difícil a gente mensurar esse número, né? Vai depender da amostragem, vai depender exatamente, né, da região, às vezes do país, mas agora é minha impressão, minha querida Esther. A minha impressão é de que esse número é ainda mais baixo. Esses dias eu estava ouvindo um professor falar, um professor da área intelectual, alguém que estuda sobre os leitores mesmo. E ele falava que menos de 30% da população tem um nível de leitura elementar, que é aquilo que se aprende no ensino fundamental. Não é? Então isso preocupa bastante. Então, minha querida, seja bem-vinda. Esther Cristina Pereira, que vem aqui, ela é psicopedagoga e conselheira do Colégio Atuação. O que a gente pode fazer? Vem cá, primeiro vamos falar o seguinte: às vezes o brasileiro está deixando de ler, ou está assumindo que nunca leu, né? Também tem isso, porque não vê muito motivo para isso, né? A questão de não ter tempo não é muito desculpa. Às vezes não tem o hábito, mas às vezes não vê. Mas por que eu vou ler, né? Se eu tenho outras formas de aprendizado, será que isso pega muito hoje em dia? Será que isso seria só uma questão de geração? Ou as gerações anteriores também poderiam ser afetadas? Na realidade, quando você pega uma pesquisa assim, né, você fica chocado. Né? Principalmente quem é da área de escola, né? Porque a gente trabalha tanto com as crianças, a questão da leitura. Quer que leia, né? Quer que leia, faz todo um movimento. E daí se assusta, né, com uma pesquisa dessa, meu Deus. E ela é extremamente preocupante, porque a partir do momento que você não lê,
você deixa de ter conhecimentos, você deixa de ter um vocabulário mais robusto, você tem uma série de situações na não leitura, né? A própria tranquilidade corpórea de você fazer uma leitura, né? Num livro, pegar um livro, sentar, fazer uma leitura. Então, a gente tem que ter um pensar muito maior nisso tudo, né? Nós da escola, por exemplo, nós temos uma responsabilidade social muito grande. Quando a gente vê uma pesquisa assim, a gente fica imaginando o que fazer para mudar isso, para que o nosso povo fique então mais culto, né? Mais disciplinado, mais doutrinado, não diria mais inteligente, mas mais capaz de fazer leituras de informações. Porque a partir do momento que não lê um livro, também, quando for ler qualquer reportagem, não faz a leitura correta. E quando ouve também uma reportagem, não consegue interpretar de maneira a interpretação é muito importante, não é? Sim. Agora, Esther, não vamos perder a esperança, porque o pessoal foi para as ruas aqui em Curitiba. Não sei se o resultado é o mesmo ou não, mas como que será que está o nosso querido povo curitibano com relação ao hábito de leitura? Acompanhe comigo. Oi, Carol. Muito boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o programa Vida em Foco. Olha só, hoje eu estive nas ruas discutindo essa pesquisa sobre apenas 27% dos brasileiros gostarem de ler ou ler um livro nos últimos 3 meses. E olha só, por incrível que pareça, ao contrário da pesquisa, os paranaenses gostam de ler. Vamos conferir? Gosta de ler ou não? Gosto de ler, eu dependo disso, né, para minha profissão, inclusive. Leio normalmente livros religiosos. Leio bastante, frequentemente, assim, até por causa da faculdade. Eu leio bastante. Sempre quando tenho tempo, procuro ler um pouco, né? Qual foi o último livro que você leu? Eu li um livro meio apocalíptico, era Herdeiras do Mar. O último livro que eu tô lendo no momento é A Morte é Meu Ofício e eu comecei no dia de ontem. Comecei uma leitura nova. Pior que faz tempo, só celular mesmo. Saiu uma pesquisa recentemente que apenas 27% dos brasileiros leram um livro nos últimos 3 meses. O que você, como leitora, acha disso? Eu acho que é triste, na verdade, né? Eu acho que a leitura ensina tanto a gente. A gente aprende sobre tudo que a gente quiser somente lendo. Então eu fico meio chateada, assim, mas eu gosto desse incentivo de leitura. Pelo poder aquisitivo que cada um tem, né? Ele não sobra dinheiro para comprar livro. Eu acho bem triste, porque na verdade está se perdendo, né? Muitas livrarias fecharam. Se tratando de característica cultural do Brasil, é um número que não surpreende, né? Porque o brasileiro lê pouco. Mas tem um impacto bem grande aí da questão digital. Eu acho bem triste, porque a leitura nos leva para outros lugares que a gente não conhece. E no dia a dia, algumas coisas que a gente acaba lendo acabam fazendo sentido nas nossas tomadas de decisão. Eu acho que ler influencia muito no falar e na escrita também, né? E tem gente que é complicado por conta da falta da leitura. Se a pessoa realmente quiser ler, ela tem nas ruas da cidadania, tem na biblioteca, né? Eu acho que é por conta do corre-corre do dia a dia que não sobra tempo para isso, né? O que nos falta hoje em dia é tempo, né? A gente tem que saber o que fazer com o nosso tempo. Eu ainda tenho esperança que o brasileiro vai mudar esse número. Olha só, temos ali, tá vendo? Uma esperança no fim do túnel, porque muita gente ali demonstrou mesmo que são leitores. Eu acho que vem do que nós falamos. Nós estamos no sul, aqui é mais frio, chove mais. E daí o pessoal acaba pegando mais um livro. Mas poderia estar assistindo o filme, mas né? se apaixonam pela leitura. Mas o curitibano, ele tem uma coisa cultural diferente, né? Tem, né? Ou seja, é uma questão cultural também. É cultural também. Também. Tá. Agora, é uma cultura que faz bem a quem pratica em qualquer lugar do mundo, certo? Porque eu vejo, assim, que às vezes as pessoas elas querem a velocidade que você tem em um vídeo, porque além de estar resumido, você pode acelerar o vídeo, enfim, até o próprio filme, porque mexe mais com as emoções, você não tem que usar tanto a imaginação, tá pronto, né? Ou seja, é mais cômodo, né, de alguma forma. Mas me dá a impressão que... Eu não sei se é só uma questão de hábito, se é uma questão de saber, porque a dificuldade na leitura também atrapalha. Quer dizer, se eu estou lendo uma coisa e eu não estou entendendo aquilo, se o contexto... E a gente tem muitos tipos de leitura. Talvez as pessoas que queiram começar não tenham uma orientação. O que você acha? Na realidade, assim, nós como país... Nós não somos bons leitores, né? No PISA, nós somos o 53º lugar em leitura. Nossa! Isso é absurdo, né?
como eu penso, por exemplo, como educadora. Eu acho que assim, a gente sempre tem que começar, sempre tem que pensar, sempre tem que vai melhorar e a gente é muito inteligente, então a gente tem capacidade. Mas a gente precisa pensar na futura geração. Então eu tenho um pequeno lá na minha casa, o que é que eu vou fazer para essa criança gostar de leitura? Hoje, no mundo de tecnologia, no mundo do celular, no mundo do tablet, no mundo do computador. E tudo é pelo exemplo. Então, eu, adulto, preciso saber que aquele pequeno vai gostar de pegar um livro na mão se ele me enxergar com o livro na mão. Independente de qual seja o livro. Uma bíblia, um livrinho de história, um conto, né? Qualquer coisa. A gente precisa ter um pensar maior. A gente precisa evoluir nisso. Se nós, adultos, não lemos, nós não vamos conseguir passar isso para os pequenos. O livro de cabeceira, ele é primordial dentro da família. Né? Então, a gente precisa pedir isso muito para as famílias. Nos ajudem nesse processo de melhorar esses 27% aí. Sim, né? Que seja um livro cada bimestre, que seja um livro cada meio ano, mas que tenha um livro de cabeceira, que às vezes desligue tudo que é, né, tudo que é tecnologia e se ligue na leitura de um livro. Converse com o filho sobre o livro, conte a história, faça ele. Mas ele é muito pequenino, ele é analfabeto, ele ainda não lê. Ok, mas ele lê figura, ele lê rosto, pode pegar, ele lê emoção. E ficar vendo ali. Ele sabe quando o bichinho está triste, quando o bichinho está saltitando. Então, tem aí todo um processo. E eu acho que a gente, como adulto, né, e por exemplo, a televisão, né, que é muito vista, é muito ouvida, ela tem esse papel formador, ela tem esse papel de dizer, olha, vamos fazer um trabalho dentro de casa, vamos fazer um trabalho nas escolas. Como isso está dentro da escola? É só o celular dentro da escola? Agora não pode mais celular. Então, vamos encher a escola de prateleiras de livros para essas crianças. Né? A gente tem um papel nesse mundo de fazer a diferença. Porque 27% é dolorido da gente ouvir. Mas vamos fazer a nossa parte. Com certeza você está fazendo a sua como educadora, como psicopedagoga. Nós estamos fazendo aqui também na TV Evangelizar. E obrigada por trazer esse tema hoje pra gente, que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Pelo menos estimular a curiosidade, a vontade de quem está de lá. E falar, não, eu vou pegar um livro, vou deixar ali. Nem que eu leve o ano inteiro para ler ele, mas todo dia 5 minutinhos eu vou ler antes de dormir. Pronto, tá valendo, né? Tá valendo. Para criar o hábito. Tá valendo, isso mesmo. Minha querida, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada boa tarde para você. Boa tarde. E olha, eu quero enfatizar aqui para você algo que eu vejo acontecer aqui na Associação Evangelizar é Preciso e que de forma muito clara você vê aqui na TV Evangelizar. Nós incentivamos esses temas com formações, esses temas que são didáticos, que são propriamente de leitura. Você vê quantas vezes eu já conversei aqui com autores de livros, você se lembra? Quantas indicações nós já fizemos aqui no programa A Vida em Foco de forma específica. O próprio Padre Reginaldo incentiva a leitura orante diariamente, tem os livros que ele escreve. Então, nós somos uma obra que incentiva a leitura. E isso deve ser um motivo para você nos ajudar a evangelizar, porque veja, a evangelização, ela acontece no nível espiritual, mas também nesse nível comportamental. Então eu te convido nesse momento a acessar esse QR Code que você vê aí na sua tela. Essa é a forma que nós evangelizamos. Ou seja, essa é a forma que nós conseguimos levar o nosso sinal de forma gratuita para todo o Brasil. Então nos ajude a continuar este trabalho, porque de fato nós temos que fazer o que nós podemos para incentivar a nós mesmos e a quem está ao nosso redor. Então, se você pode, faça a sua doação espontânea. Qualquer valor vai fazer diferença. E muito obrigada por confiar na TV Evangelizar. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui a nossa querida Vanessa, que tem um recado para quem quer ler, mas está com dificuldade na visão. Vai lá, Vanessa. Boa tarde, Carol, e boa tarde para você que acompanha a programação da Evangelizar. Mas não tá muito legal, né? Porque a sua visão tá cada vez pior. Você percebeu aí que tá difícil para enxergar de perto, tá difícil para enxergar de longe. E o olho tá coçando muito. Você tá em casa fazendo alguma coisa, tá trabalhando e a mão tá no olho, coça, o olho fica seco, parece que tem uma areinha lá dentro. Aí você fecha o olho com força assim, vem aquela lágrima quente, dor de cabeça no final do dia e aí
tá ficando complicado, né? Ou já tá complicado, você já tá com uma catarata ou com glaucoma, tem que fazer uma cirurgia, tá deixando para depois. Então, gente, você precisa tomar uma atitude de conhecer o poderoso Vision X, que é esse aqui, do X bem grandão, que você toma uma cápsula por dia e ele vai agindo de dentro para fora, vai auxiliando a sua visão, fortalecendo, limpando, clareando, só benefícios, e você cuida aí de dentro da sua casa. Mas o que é que você tem que fazer? Ligar agora, 0800 777 0190, assim como tantas pessoas que tomam e vêm aqui recomendar para você. Veja comigo. Meu nome é Gilda, eu moro aqui em Sarandi, coceira no meu olho, parecia que eu tinha areia. Após eu tomar esse Vision X, me senti muito melhor. Costuro, faço crochê, pode tomar o Vision X que eu recomendo. Perfeito, não é verdade? Mas tem que ligar 0800 777 0190 porque é promoção para você. Metade do preço e uma linda medalha entregue aí na porta da sua casa. Liga agora! 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Obrigada, Carol. Obrigada, Vanessa. E olha, vamos falar sobre a sua saúde depois do intervalo. Você sabe que a gente tem que evitar gorduras corporais, mas quando se fala em doenças que são demências, peraí, a gente se preocupa um pouco. Carol, você não vai me falar quais que são essas partes do corpo que a gente não pode acumular gordura? Olha, eu te garanto que uma talvez você já saiba, mas a outra você vai se surpreender. Então volte aqui comigo depois do intervalo. Saímos com imagens da cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Olha, quem nos acompanha é pelo site da TV Evangelizar. Sabia que pelo site você consegue ver toda a nossa programação? Acesse já, aparece aí na sua tela. E as fontes de águas termais são de passagem obrigatória para quem deseja conhecer a cidade. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E eu volto lembrando a você que em breve nós vamos nos preparar para a consagração a São José, que vai acontecer pela primeira vez aqui na TV Evangelizar. E será no dia dele, no dia 19 de março, a consagração, no horário da missa do meio-dia. Porém, no dia 18 de fevereiro, nós já começamos a nossa preparação. Por quê? Porque nós precisamos entender quem é São José, por que se consagrar a ele. O que é que nós ganhamos? Tá, no fim das contas, eu sei que talvez você fale, mas por que eu vou fazer essa consagração? De repente você já é consagrado a Nossa Senhora ou a sua família. Então, por que mais uma consagração? Tudo isso nós vamos responder para você aqui às 9h45 da manhã, junto com essa preparação. E eu digo nós porque junto comigo vai estar o Joaquim, este jovem que tem a missão de formar um verdadeiro exército de São José. E olha, eu já convido você para acessar o nosso site, porque nós preparamos um calendário onde você vai poder a cada dia resgatar um lírio de São José, e a cada lírio existe uma virtude que nós vamos trabalhar juntos. E ao final, no dia 19 de março, você vai baixar este ato de consagração que nós vamos juntos fazer na Santa Missa. Então, vai convidando alguém, vai se preparando, marca aí no seu calendário, todos os dias, aqui na TV Evangelizar, às 9h45, 30 dias em preparação à consagração a São José. E olha, por falar em preparação, nós temos que agora preparar ainda mais a nossa saúde, porque não basta apenas que a gente evite a gordura. Isso você já sabe, né? Já ouviu a gente falar aqui, vários médicos falando a importância de você regularizar seu peso, enfim, de você cuidar, fazer exercícios físicos, tudo isso você sabe. Mas olha a novidade que a gente traz aqui. Veja, tem algumas partes do nosso organismo que
oferecem riscos à nossa saúde de uma forma que talvez a gente nunca imaginou, que é o desenvolvimento de demências. Isso que é interessante, né? Então, deixa eu dar as boas-vindas. Hoje nós temos uma dupla de médicos aqui para falar sobre esse assunto. Obrigada, meus queridos, por virem aqui. Dr. Júlio Luckmann, que você já conhece, já veio aqui, médico fitoterapeuta clínico, neurocientista, doutorando em naturopatia. Doutor Júlio, muito bem-vindo. Obrigada, viu, por mais uma vez estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E agradeço também o doutor Endrigo Prevedelo, que é médico especialista em nutrologia e medicina funcional integrativa. Olha, que dupla para falar sobre esse assunto, hein? É uma satisfação estar aqui e poder compartilhar esse conhecimento aí com o seu público. Eu que agradeço. Bom, eu queria entender um pouco desse estudo. Pelo que eu entendi, é um estudo chinês que foi feito, doutor Júlio? Isso. A gente já tem alguns estudos, a comunidade científica já conhece muito bem as propriedades que a gordura tem, de uma forma geral, no nosso organismo e os impactos indiretos, seja em termos de inflamação, seja em termos de resistência insulínica. O que esse estudo acrescenta é uma questão direta da gordura na formação de algumas estruturas do nosso cérebro que podem levar a doenças neurodegenerativas, incluindo aí Alzheimer, as escleroses de uma forma geral, Olha enfim. só, interessante. E quais que são é mencionado o local específico do corpo e foi feito esse estudo em cima dessa relação? O nosso corpo tem 6 tipos de gordura. Tá. Que a gente chama de gorduras essenciais. A gordura branca, a gordura marrom, a gordura bege, a gordura subcutânea e aquela gordura visceral. É importante a gente entender que gordura não é um monstro, porque quando a gente fala de gordura, a gente fala que toda gordura é um monstro. E não é bem assim. Não é bem assim. Gorduras essenciais são boas. A gordura marrom está permeada por oxigênio, então é uma gordura boa para o nosso organismo. Agora, existem alguns tipos de gordura que são bem complicados, como a gordura visceral, por exemplo, que é uma das mais complicadas da gente conseguir tirar isso do paciente e que tem maior impacto na formação de algumas dessas doenças. E o estudo, ele parte do princípio de que o nosso corpo sintetiza boa parte dessas gorduras, mas existe um gene específico no cérebro que faz com que a gente acumule alguns tipos de gordura lá, que levam à asfixia desse neurônio e que levam, portanto, à morte dele e ao surgimento, por exemplo, do Alzheimer. Entendi. Então, por exemplo, essa gordura visceral é essa que acumula na barriga, é isso? Sempre é assim? Sempre que fala em gordura visceral, é a do abdômen? Tem que ficar de olho na qual é a gordura do abdômen, porque tem aquela que fica para fora da musculatura e tem aquela que fica em volta das vísceras, que essa é a gordura visceral que dá problema. Essa não dá pra ver ou dá pra ver fisicamente, assim, por fora dá pra ver? Faz o volume. Tá. A pessoa que toca na barriga consegue sentir se a musculatura, né, a parte mais densa, mais firme, ela está abaulada, pode ter certeza que a gordura visceral está empurrando a musculatura para fora. Enquanto que uma gordura mais externa, né, ela vai deixar mais fofinho ali e você vai sentir a musculatura mais retinha. Então, por exemplo, desculpa eu trazer assim num palavreado mais popular, assim, mas uma barriga que é mais dura, mas que ela tem um volume, provavelmente tem uma gordura visceral, então é isso? Via de regra, a gente já trabalha na nutrição com uma circunferência para homens acima de 110 centímetros, já numa situação de risco, independente do tipo de gordura. Claro que daí a gente vai fazer essa análise de maneira mais aprofundada, fazendo alguns exames, né? Mas acima de 110 para homens e de 90, 95 para mulheres, a gente já tem ali um índice de atenção. É aquela coisa bem simples. Vai pegar a cinta que você está utilizando, vai pegar o buraco onde fecha a cinta, vai pegar uma fita métrica e você vai medir para você ter mais ou menos uma ideia de quanto que está essa circunferência. Passou desse limite, a gente já tem problema. Não fechou na fita métrica, já tem um problema, né, doutor Júlio? Ela já tem um metro, né? Exatamente. Agora, não é só essa circunferência abdominal, tem mais um órgão, né? Que a gente acumula, que é perigoso. O fígado, quando ele acaba acumulando a gordura, ele não dá conta da alimentação do indivíduo e ele acaba desenvolvendo esteatose hepática, que a gente vê em exames, tem grau 1, grau 2, grau 3. Quanto mais gordura, mais
dano está sobrando para o corpo. Ele começa a não dar conta e ele vai passando isso para a circulação. E o resto do corpo não tem as mesmas propriedades que o fígado para dar conta de tamanha metabolização. Os órgãos, cada um é especializado na sua área, vamos dizer assim. E o fígado é na filtragem. Quando ele não dá conta, os outros órgãos sofrem. Tá. E você sabe, Carol, que o interessante desse estudo, assim como outros estudos também, mostram que o consumo de gordura que a gente faz, o tipo e a quantidade também vão ter um impacto muito grande nesse estudo em específico, que foi publicado também na Nature, que tem um estudo bem recente do JAMA Neurology, que é um estudo que mostra isso, que são os tipos de gordura que a gente consome. Por exemplo, nós temos basicamente 4 tipos de gordura que a gente pode ter na nossa alimentação. Aquela gordura saturada, que em temperatura ambiente vai ficar dura, como a banha, como a manteiga, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Sim, ela tem funções no nosso organismo, ela é importante, mas a gente não pode exagerar. Existem aquelas gorduras chamadas de monoinsaturadas, que em temperatura ambiente elas são líquidas, mas quando você coloca no freezer, você vai ver que ela endurece, como é o caso do azeite de oliva. Aliás, esse é um ótimo teste para você saber se o azeite de oliva é ou não verdadeiro. Colocou na geladeira, ele tem que ficar duro. As gorduras chamadas poliinsaturadas são aqueles óleos que não congelam nunca. Então você pegou um óleo de soja, um óleo de milho e até o ômega 3, aliás, outro teste interessante, colocou na geladeira, ele não pode ficar duro, ao contrário. Via de regra, o consumo equilibrado dessas gorduras não é tão problemático. Agora, o quarto tipo, que é a gordura trans, essa é um problema. Esse tem que ser evitado mesmo. Isso é um problema, isso é um veneno e a gente tem que ficar longe, porque a gordura trans, ela realmente vai ter um impacto, porque o Dr. Endrigo fala muito isso nas redes sociais dele, né? Que as coisas não chegam no cérebro da gente tão facilmente. E elas não se instalam lá de forma tão gratuita. Pois a danadinha da gordura trans, ela consegue passar essa barreira, se instalar lá no seu cérebro, e essas gotículas que vão formando de gordura, que é a que o estudo mostra, elas vão se amplificando. Hoje a gente já sabe, por exemplo, da formação de um tipo de placa de uma proteína chamada beta-amiloide, que se ela se acumular lá, ela vai causar, é uma das grandes causas, né, do Alzheimer e de outras doenças. E esse estudo, apesar de pequeno, apesar de ainda não ter essa projeção ainda dentro da ciência, mostra que o acúmulo de gordura acaba piorando também essas estruturas. Eu sei que a gente teria muito mais, eu teria muito mais perguntas para fazer para vocês, mas nós temos o tempo aqui de TV e talvez seja uma oportunidade para vocês voltarem. Eu agradeço, tá? Doutor Júlio, fiquei muito feliz de ver o teu símbolo ali de Jesus das Santas Chagas, que pelo jeito é a sua devoção também, né, meu querido? Esse anda comigo, pra cima e pra baixo. Que alegria. Muito obrigada, tá? Sejam sempre bem-vindos e obrigada por contribuir com a gente hoje aqui na TV Evangelizar. Foi um prazer. Agora o Rafael tá aqui para dar um recado importante para você também. Vai lá, Rafael. Boa tarde para você, Carol. Para você de casa que está acompanhando a programação da TV Evangelizar em todo o Brasil, é hora de falar de sono. Como assim de sono, Rafael? A Regularize traz o sono de volta? Claro que traz. Você que está sem dormir aí por conta das dívidas, está preocupado, está preocupada, é hora de você prestar atenção nesse recado, porque é possível sair dessa bola de neve que é juro sobre juro, taxa sobre taxa, o fantasma da busca e apreensão, daquele bem que você tanto trabalhou para obter. Não vamos deixar isso acontecer. Pega o seu telefone agora e ligue, fale com a equipe Regularize, que faz parte do Grupo Bom Acordo. Você vai ligar 0800 000 8815. É o telefone que vai trazer de volta o seu sossego para sair dessa bola de neve. Porque lá no seu contrato, às vezes, tem taxas indevidas, juros excessivos e, às vezes, tem até seguro que você nem queria adquirir e está pagando a mais. A gente vai conseguir reduzir o valor dessa dívida e reduzir o valor das parcelas também em até 30%. A dívida, uma dívida de R$10 mil, pode ser quitada com até R$ 1.300. São 87% de desconto. É 87% de desconto em juros e multa, 30% de desconto na parcela em dia. Rafael, mas eu já quitei o meu contrato. Ainda assim eu posso reaver aquilo que paguei a mais? Claro que sim. Pega o seu telefone, não demore, ligue agora, porque os primeiros 100 de todo o Brasil vão ter a análise gratuita do contrato. É para te ajudar mesmo. Até a ligação é gratuita. O telefone está aqui embaixo, ó, 0800 000 8815. É o telefone que você vai acionar para falar com o nosso time de juristas, o nosso time de advogados que vai te ajudar. Primeiro, entender o seu contrato. Os primeiros 100 têm essa análise gratuita. Fechou? Com a Regularize tem ainda mais um desconto. Aproveite, ligue agora mesmo, 0800 000 8815.
uma das empresas de maior credibilidade nesse segmento em todo o país, atendendo todo o território nacional. 0800 000 8815 vai trazer de volta a sua tranquilidade. Carol, é com você. Obrigada, Rafael. Próximo bloco, nós vamos ver como foi a ordenação episcopal do Monsenhor Nereudo Freire Henrique, que foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, fazemos um breve intervalo. Volte comigo. Saímos com imagens de Parnaíba, no estado do Piauí, que pode acompanhar a TV Evangelizar pelo 51.1 canal aberto. Parnaíba foi fundada em 1761, sendo uma das cidades mais antigas do Piauí. Já eu volto. E nesta volta eu vou te levar até Recife, Olinda, até João Pessoa, na verdade, porque na Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves aconteceu esta celebração do novo bispo auxiliar de Recife, Olinda. Nomeado pelo Papa Francisco, obviamente, Dom Monsenhor Nereudo Freire Henrique. Acompanhe comigo como foi. A Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves esteve no centro das atenções de João Pessoa, na Paraíba. Padres e bispos de dioceses distintas participaram da ordenação episcopal do Monsenhor Nereudo Freire Henrique, do clero da Paraíba, que assume a missão de bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife. O arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, que presidiu a celebração, disse estar alegre com a caminhada do fiel colaborador. Nossa vocação é servir, e quando um membro do clero chega a essa posição, significa que o clero também está numa caminhada de responsabilidade, de compromisso missionário, de evangelização, de entrega, de doação. O cardeal arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, participou da ordenação do Monsenhor Nereudo. A Igreja do Recife está recebendo uma pessoa especial. Na verdade, a Diocese de Olinda, a Arquidiocese de Olinda e Recife, está se apossando deste homem que tem um espírito, um coração extraordinário. O novo bispo vai ser força no governo episcopal de Dom Paulo Jackson, na Arquidiocese de Olinda e Recife. Será bispo auxiliar ao lado de Dom Josivaldo Bezerra, que foi ordenado bispo no início do mês. No Jubileu da Esperança nós recebemos dois bispos. Bispos da Esperança para trabalhar, ajudar, colaborar e, sobretudo, trazer muita esperança para todos nós. Em 2 horas de celebração, o povo viu nascer um bispo para a igreja, prostrado diante do altar na ladainha de Todos os Santos, imposição das mãos, evangelhos sobre a cabeça, unção, anel, mitra e báculo, o abraço dos amigos no episcopado, o rito da ordenação carregado de significados, como graça, entrega e compromisso. Ao Papa Francisco, manifesto minha gratidão, lealdade e obediência. O 3º grau do sacramento da ordem foi conferido ao Monsenhor Nereudo, agora Dom Nereudo Freire, que se apresentou à comunidade local com alegria vinda do autor da vida. Me sinto bem na Paraíba, me sinto bem em Pernambuco. A grande questão é ter o propósito de fazer a vontade de Deus e lutar pela vida. Que Deus abençoe a nova missão de Dom Nereudo como o pastor do povo na igreja. Que alegria. Patrícia, agora é o seu momento, minha querida, de ajudar quem está em casa nos assistindo. Vai lá. Obrigada, Carol. Boa tarde. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Olha, atenção, você que está sofrendo aí com as dores, né, e tem dificuldade para realizar atividades cotidianas, atividades simples. E para piorar
a sua alimentação já não é aquelas coisas, né? Nada saudável, ó. Para tudo que você precisa mudar seu estilo de vida, ó, para ontem. Para isso, aqui, ó, o magnésio quelato da Joy é o melhor pontapé inicial. O magnésio da Joy, gente, é um suplemento natural e rico em vitaminas do complexo B. E ele é apresentado assim, ó, nessas cápsulas soft gel. Assim, o seu corpo absorve muito mais rápido e não vai prejudicar os seus órgãos, né? O estômago, nem os rins. Ele é o aliado fortíssimo contra a inflamação, contra as dores, principalmente as dores crônicas. É o mineral da vida, é um analgésico natural, atuando diretamente no sistema nervoso central. Inclusive, ele ajuda na saúde mental e emocional, aliviando os sintomas de estresse e de ansiedade. Não é à toa, né, que eu chamo aqui de santo suplemento, gente. Ele atua em 300 reações enzimáticas, trazendo então centenas de benefícios para a sua saúde, para a saúde das articulações, dos ossos, dos músculos, faz bem para o seu coração, limpando a corrente sanguínea do sal, açúcar, a gordura, aquela gordura ruim que estávamos falando aqui agora há pouco na entrevista. E principalmente, ó, é bom para o seu bolso. Sabe por quê? Nós estamos na campanha de verão com desconto especial de 60%, hein? E ó, de presente vou mandar hoje o emagrecedor e também tá aqui o cálcio, ó. Vou mandar inédito, gente. Hoje vou mandar 2 presentes para quem ligar a partir de agora. 0800 591 8773. É a melhor oportunidade, só começa a pagar daqui a 45 dias. Ó, tem prazo especial, é no boleto, que se você preferir. Então não precisa desembolsar nada agora não, viu? Menos dor e mais alegria é com o magnésio da Joy. Obrigada, Carol. Obrigada, Patrícia. E como ainda nós estamos no mês de janeiro, janeiro que tem essa bandeira branca de conscientização, janeiro branco, para que a gente fale sobre a saúde mental, como é importante nós respeitarmos aquilo que estamos sentindo e corrermos atrás quando é necessário. Uma figura pública da Igreja Católica foi reconhecido recentemente por justamente abrir esses temas mais profundos e tão pessoais, Padre Fábio de Mello, e nos leva a refletir sobre o que nós podemos fazer. Acompanhe comigo. Foi à beira do abismo que eu sempre andei, desde menino. Tudo em excesso, alegria demais, tristeza demais, amor demais, ódio demais. No avesso de toda a alma que hospeda a melancolia, pairam muitas loucuras, muitos delírios. Já me acusaram de ser muito emocionado. Falaram como se fosse um defeito, mas eu sei que não é. Quem conduz a minha alma pela mão são elas, as emoções. Desta particularidade nascem minhas riquezas, mas também os meus limites. Minha alma sob sombra tem o hábito de viver as alegrias consciente de que elas estão terminando. Sem antes mesmo que se findem, eu já estou chorando de saudade delas. E quando vem a tristeza, eu sou invadido pela convicção de que será definitiva. Este sou eu, um ser melancólico que de vez em quando adoece de tanta tristeza. Tristeza não é doença, eu sei. Mas às vezes é. Quando sinto que está retirando a minha vontade de viver, preciso dar ao meu cérebro um amparo químico, uma ajuda para que os excessos doentios voltem a ser excessos criativos. O grande desafio, minha gente, é chegar à medida exata. Curar a tristeza, mas sem que a medicação me roube a poesia. Fica essa reflexão. Eu tenho certeza que você também tem os seus momentos de altos e baixos. Todos nós temos as nossas emoções, que às vezes estão mais à flor da pele, outras vezes estão mais apáticas. Mas quando a gente percebe essa oscilação muito grande, ou que, como usou essas palavras do Padre Fábio, que a alma parece que está sendo conduzida pelas emoções, nós então devemos acender um alerta. E se você percebe que tem alguém do seu lado que pode estar vivendo isso, que você possa também oferecer ajuda. Nós estamos aqui como obra para oferecer a você a nossa intercessão, a nossa oração, mas
Nada como alguém perto, vendo e vivendo junto com essa pessoa para ajudar. Então Deus abençoe você, que a gente possa estar atento às pessoas que estão precisando de ajuda emocional, principalmente neste janeiro branco. Espero você amanhã, nesta sexta-feira, aqui no programa Vida em Foco, aqui na TV Evangelizar. Como todos os dias, estamos aqui. Fique com Deus.